Olá, turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando uma nova semana, a semana dos 5 a 8 de outubro de 2020. Nós vamos continuar com o capítulo número 9, que nós já começamos a trabalhar nas aulas anteriores. O capítulo número 9, Ásia Geopolítica. E aí foi trabalhado na página 170 sobre judaísmo, na página 171 sobre islamismo, na página 172 sobre hinduísmo e na página número 174 sobre budismo. E trabalhamos com as outras questões filosóficas e religiosas do mundo asiático. Nessa aula de hoje, nós vamos agora continuar o capítulo com a página 175 sobre os conflitos do Oriente Médio. Então, eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 175 e vamos acompanhar então o trabalho desse dia através do livro. Pegue um lápis, uma caneta, vai grifando e vamos marcar as atividades relacionadas a esse assunto de conflitos no Oriente Médio. Mas antes de iniciar a aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento, que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 91, 92 e 93 e possamos ter a tua paz, o teu amor, a compreensão que vem dos altos céus e possamos sempre sentir feliz ao lado teu. Fica com cada aluno, também estende essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, conforme eu falei, vamos agora então pegar o seu livro e vamos começar o assunto desse dia. Conflitos no Oriente Médio. O conflito pela terra Israel e Palestina, página 176 até 182. Mas antes de iniciar o assunto de hoje, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito lá na página 175, Conflitos no Oriente Médio, e diz assim: o cenário em que ocorre um dos conflitos mais duradouros da história está localizado no Oriente Médio, região que abrange 15% do continente asiático e possui aproximadamente 6,6 milhões de quilômetros quadrados, divididos de maneira desigual entre os 16 países independentes que o compõem. O conflito que ocorre ali tem influência na geopolítica mundial. Então aí você tem a leitura que eu acabei de fazer, que é a parte da introdução da página 175. Agora vamos então para a página 176. E eu gostaria que você pegasse o seu livro e com um lápis ou com um marca-texto, você vai marcando então aquilo que nós vamos fazer como perguntas no slide. Então você vai copiando as perguntas, vai grifando e a gente vai comentando esse assunto com vocês agora. Então o título lá, o conflito pela terra Israel e Palestina, na página 176 até 182. E a primeira pergunta que nos diz o seguinte: localização da Palestina. Então, quem tiver um livro, como eu já falei para vocês, lá na página 176, página 176, essa primeira coluna, nós vamos então responder a primeira pergunta que você tem no slide. Localização da Palestina. Então, grife o seguinte: primeira coluna, primeiro parágrafo, a Palestina compõe uma estreita faixa de terra localizada ao sul do Líbano. Então você acabou de grifar lá o que está escrito o seguinte: a Palestina compõe uma estreita faixa de terra localizada no sul do Líbano. Essa é a primeira
pergunta que diz localização da Palestina. Então nós já localizamos. A Palestina compõe uma estreita faixa de terra localizado no sul do Líbano, ok? Vamos agora para a próxima questão, que nos diz o seguinte: diáspora judaica. O que foi diáspora judaica? Então agora vai lá na página 176, na primeira coluna, o último parágrafo diz assim: Adriano, imperador romano, expulsou os judeus da Palestina em 135 depois de Cristo. Eles se espalharam pelos países árabes e por todo o mundo. Agora grife lá com marca-texto. Essa dispersão, que durou até 1948, ficou conhecido como diáspora judaica. Então a pergunta que você tem lá é diáspora judaica, você vai colocar a dispersão que ocorreu de 135 depois de Cristo até 1948, é conhecido como diáspora judaica, quando os judeus foram expulsos da sua terra prometida e foram o quê? Através do imperador Adriano, ele expulsou para outras terras. E isso nós conhecemos como diáspora judaica. A próxima pergunta que nos diz é sionismo. Então vamos ler o sionismo lá na página 176, segunda coluna. Diz assim: o conflito entre árabes e judeus na Palestina desencadeou-se no fim do século XIX, quando surgiu o sionismo. Esse movimento consistia com o retorno dos judeus para a terra prometida. Grife lá: retorno dos judeus para a terra prometida. Então, a próxima pergunta que nós fizemos ali, o que é sionismo? Você vai colocar lá, é o retorno dos judeus para a terra prometida. Você grifou isso? Retorno dos judeus para a terra prometida. Estou na página 176, a segunda coluna, lá onde está escrito sionismo, temos 1, 2, 3, a quarta linha, você vai grifar lá, retorno dos judeus para a terra prometida. Isso nós conhecemos como sionismo, ok? Então, dessa página número 176, nós respondemos 3 perguntas. Primeira, localização da Palestina. Foi colocado: a Palestina compõe uma estreita faixa de terra localizada ao sul do Líbano. E esse texto você grifou na primeira coluna, no primeiro parágrafo, ele por inteiro. A segunda pergunta foi diáspora judaica. E nós falamos o seguinte: foi o quê? A saída dos judeus da terra prometida para outras terras. E isso foi de 135 depois de Cristo até 1948. E a terceira pergunta, sionismo. É o quê? É o retorno dos judeus para a terra prometida. Então, essas 3 perguntas você pode observar que está na página 176. Agora vamos para a quarta pergunta. Religiões em Jerusalém. Então agora você vai pegar o seu livro, lá na página 177, e você tem lá, está escrito assim: você sabia? Está lá na página 177, na segunda coluna, tem um texto, você sabia. Diz assim: Jerusalém, cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Quais são elas? Então, primeiro, judaísmo. Segundo, cristianismo. E terceiro, islamismo. Então, você tem 3 religiões monoteístas que temos lá em Jerusalém, conforme a pergunta que nós colocamos. Religiões em Jerusalém. A cidade sagrada, né, ela é considerada, então, por ter 3 religiões. O mundo islâmico guarda a sexta-feira como dia sagrado para eles. O mundo judaico
guarda o sábado como dia sagrado para eles. E o mundo cristão guarda o domingo como dia sagrado. Ou seja, sexta-feira é dia sagrado para o mundo islâmico. Sábado é o dia sagrado para o mundo judaico. E domingo é o dia sagrado para o mundo cristão. Então a cidade de Jerusalém, em algumas áreas, conforme o dia de semana é totalmente fechado devido às questões religiosas que existem nessa região, tá? Ok? Já então na página 177 falamos então das três religiões que você acabou de grifar: o mundo judaico, o mundo cristão e o mundo islâmico. Agora vamos para a página 178. Na página 178 nós temos essa quinta pergunta, que diz assim: Guerra da Partilha. Eu quero saber o período, eu quero saber os países que estão envolvidos na Guerra da Partilha e também quero saber quais são os países que foram vitoriosos nessa própria proporção da Guerra da Partilha. Então você tem a página número 178, a primeira coluna tem o título Guerra da Partilha. Então qual é a primeira pergunta? Qual o período? Então você vai grifar no seu livro. Ocorreu em julho de 1948 até janeiro de 1949. Então, o período, primeira parte da pergunta, julho de 1948 a janeiro de 1949. A segunda parte da pergunta é países. Quais são os países que estavam envolvidos nessa Guerra da Partilha? Então você tem, logo após, vai ter, grife lá, Israel, Egito, Iraque, Líbano, Transjordânia, que hoje é conhecido como Jordânia, e Síria. Então, os países você vai colocar lá, Egito, Iraque, Líbano, Transjordânia ou Jordânia, Síria e Israel. São os países que fazem parte do contexto da quinta pergunta, da Guerra da Partilha. Agora, qual é a vitória? Qual país que foi vitorioso lá entre Israel, Egito, Iraque, Líbano, Transjordânia e Síria? Então, a vitória da Guerra da Partilha ocorreu através do país do Israel. Então, Israel foi o país vitorioso. Então, aí nós respondemos as 5 perguntas até a página 178, né? A primeira pergunta está lá na página 176, primeira coluna, primeiro parágrafo. Diáspora judaica está na página 176, a primeira coluna, o último parágrafo. Sionismo está na página 176, segunda coluna, ali está escrito o sionismo, já o primeiro parágrafo, né? E a quinta, religiões de Jerusalém, está lá na página 177, onde temos Você Sabia. E a Guerra da Partilha, que nós acabamos de fazer, a página 178. Você está grifando e vamos estudar esse contexto geopolítico através dos textos que você vai grifar no seu livro. Vamos agora para a próxima pergunta, é o número 6. E aí você tem lá, Guerra do Canal de Suez, ligação e qual é o motivo da mesma. Então você vai pegar o seu livro na página 178, lá na segunda coluna, na primeira linha diz o seguinte, ligação, o Canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então, a primeira parte da pergunta você já respondeu. Qual a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho? Agora diz o seguinte, qual é o motivo? O motivo é o quê? É a transição, você vai escrever agora, porque está no texto todo ali, mas você vai colocar o quê? Qual é o motivo dessa guerra do Canal de Suez? É a transição de transporte de petróleo através do Golfo Arábico ou Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo.
Então o motivo dessa guerra do Canal de Suez é passar petróleo vindo lá do Golfo Pérsico, passando pelo Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez e o Canal de Suez ele adentra no Mar Mediterrâneo. Então essa guerra que ocorreu lá foi a guerra motivada por quê? Pelo transporte do petróleo que passava por essa região. Porque algum tempo atrás o petróleo saía do Golfo Pérsico, vinha lá embaixo no continente africano, dava a volta por toda ela até chegar à Europa. Hoje não, hoje pela construção do Canal de Suez, então o petróleo passa-se pelo Canal de Suez e chega na Europa, encurtando o espaço. Então essa guerra do Suez, qual foi a ligação? A ligação ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e o motivo é dessa própria ligação, passando então o petróleo por essa região, ok? Próxima pergunta, número 7, lá embaixo na página 178, diz o seguinte: o que é OLP? É só você grifar lá, está escrito assim bem lá no final do texto. OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Só grife O, Organização, L, para a Libertação, e P, da Palestina. Lá na página 178, nas últimas duas linhas da segunda coluna. Próxima pergunta já está na página 179, Guerra dos 6 Dias. Então aí nós temos duas perguntas. O conflito, né, e a vitória. Quem que ganhou e o que foi a vitória nisso aí? Qual foi o conflito? Então você vai grifar o seguinte. Primeiro eu vou ler e depois já vou pedir para você grifar. Página 179, a primeira coluna diz assim: o mapa da Palestina foi novamente alterado em 1967. Agora grife lá, em um conflito que durou apenas 6 dias. Grife isso. O conflito levou 6 dias, ou seja, começou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, antes do pôr do sol acaba a guerra. Por isso é chamada Guerra dos 6 Dias, porque ela começou domingo. Para o mundo judaico não é dia sagrado nenhum para eles, então foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando chegou sexta-feira, antes de ter o pôr do sol para passar para o dia sagrado, como é chamado Sabá, então antes do pôr do sol essa guerra tem fim. Então por isso que aquela pergunta eu coloquei lá, conflito. Esse conflito durou apenas o quê? 6 dias. E qual a vitória? Você vai colocar vitória através de quem? De Israel. Ok? Pergunta número 9. A pergunta número 9 nos tem algumas perguntas dentro da 9. Guerra do Yom Kippur. Então a primeira coisa que você vai colocar para responder essa pergunta, o período dela, você vai colocar o seguinte: qual foi o período? Então grifa lá na página 179, a segunda coluna, um único parágrafo. Então grifa lá, 6 de outubro de 1973. Ou seja, nós já estamos quase chegando no dia 6 de outubro, né? Ou para alguns já tem o 6 de outubro de 1973, que foi o período que ocorreu a guerra do Yom Kippur. Né? 6 de outubro de 2020. Então já está o quê? Completando hoje a data, né, do dia do Yom Kippur comemorado para eles. Agora, qual o significado? Então o significado você coloca lá, Dia do Perdão. Dia do Perdão. Eu falei porque a turma 91 ela teve aula no dia 5 de outubro. Agora a turma 92 e 93 tem aula no dia 6 de outubro, que é o dia da comemoração do Yom Kippur. Qual o significado? Dia do Perdão. Esse dia do perdão até hoje para os judeus é um dia muito especial. Especial pelo fato do que nesse dia eles vão fazer o quê? Realizar
perdoar todas as pessoas que convivem com eles, para que não tenha problema nenhum em estrutura, que eles possam ter a paz dentro do próprio coração e com a sua família, com a irmandade que são o povo judaico. Então esse dia 6 de outubro, eles param, é um dia muito importante, é um dia de comemorar a guerra do Yom Kippur e pedir perdão para todos, né? Agora, quais são os países que participaram dessa guerra do Yom Kippur juntamente com Israel? Então você coloca lá, grife na última linha: Egito, Síria e Iraque. Egito, Síria e Iraque. E aí vem um pedaço da pergunta: qual a vitória, né? Quem que ganhou essa questão? Até eu queria que você abrisse o seu livro lá na página 180, e diz o seguinte, bem assim, ó: Israel foi arrasador. Ou seja, a guerra do Yom Kippur foi considerada a última guerra entre israelenses e árabes. Entretanto, a tensão da região ainda continua, mas essa guerra do Yom Kippur acaba com toda essa estrutura. Então, quando você tem lá qual vitória, Israel foi o quê? Arrasador. Ou seja, Israel, ele sempre está ganhando todas as guerras, até o contexto que nós estamos vendo com você. Então, nós falamos qual o período, né? Você grifou lá no seu livro, na página 179, que foi no dia 6 de outubro de 1973, o significado Dia do Perdão, os países Egito, Síria e Iraque, e a vitória, logicamente, foi de Israel. Então aí nós já completamos a 9ª questão. Agora, vamos para a última pergunta desse slide, que é intifada. Período, países e o que atacar. Então vamos para essa questão. Então vamos para abrir o seu livro na página 180. Na primeira coluna, lá no final do parágrafo, né, depois da figura, diz o seguinte: período. Então grife lá: entre 1987 a 1993. Então você já grifou: 1987 a 1993. Agora, quais são os países que estavam envolvidos nessa trama dele chamado intifada? Então você vai colocar lá palestinos, a Palestina e os israelenses, ou seja, Palestina e o Israel. Agora, atacaram com o quê? Grife lá, ó: armados com pedras e paus, os cidadãos comuns atacaram os soldados de Israel, né? E em 2000, uma segunda intifada foi deflagrada durante a visita do premier de Israel, Ariel Sharon, à esplanada das mesquitas, um lugar sagrado para o mundo islâmico. Então essa intifada, ela teve 2 períodos. O primeiro período mais importante foi entre 1987 a 1993. Os países foram palestinos com os Israel, então palestino com Israel, e eles atacaram com pedras e paus os cidadãos. Os inúmeros atentados e grupos terroristas contra os judeus intensificaram esse conflito. Agora, o segundo intifada que ocorreu foi no ano de 2000. Então aí você grifou essa questão do... Você grifou essa parte dessa pergunta número 10. Ok? Então estamos já com a pergunta número 10 respondida até o prezado momento. Agora vamos para a pergunta número 11. Né? Pergunta número 11. Nós estamos explicando esse texto através das perguntas e grifando no seu livro para você acompanhar. Então a pergunta diz o seguinte: a formação da OLP. Lá na página número 178 já grifamos o que é a OLP. Organização para a Libertação da Palestina. Agora o período. Qual foi o período que foi criado o mesmo? Então você vai colocar lá: em 1959 surgiu o grupo terrorista Palestina, Al-Fatah, liderado por quem? Por Yasser Arafat.
Então, você colocou período, foi em 1959 que surgiu. Agora você coloca lá depois, 5 anos depois, em 1964, faz o quê? Tá lá, tá uma, duas, três, quatro, quinta linha. 5 anos mais tarde, em 1964, esse movimento foi reconhecido pelos países árabes como Organização para a Libertação da Palestina. Então o período você vai colocar lá de 1959 a 1964, nós tivemos o período da formação da onde? Da OLP. E qual é o líder? Yasser Arafat, tá? Isso você tem até a figura dele, a foto dele na página 180. Próxima pergunta, número 12. Agora, vamos, por exemplo, quais são os pontos mais importantes que ocorreram, por exemplo, nesses períodos que eu vou relatar para você. Então, acompanhe lá na página do seu livro, página 181, na primeira coluna, está escrito ali, o difícil processo de paz. Acompanhe a leitura comigo. Em meio a tantas guerras, perdas históricas, econômicas e principalmente humanas, iniciou-se o quê? O lento e indefinido processo de paz entre quem? Árabes e os judeus. E o tratado ainda não se concretizou devido ao quê? À resistência de ambos os lados, pelo Israel e pelos países árabes. Então agora nós vamos responder essas perguntas como está aqui, ó. Qual o fato mais importante que ocorreu em 1970? Então lá está escrito década de 1970. Em 1978, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, intermediou o acordo de Camp David entre Egito e Israel. Esse acordo estabeleceu a devolução da península do Sinai ao Egito e o reconhecimento do Estado de Israel por parte do Egito. Apesar da reprovação da maioria dos países árabes, o acordo de Camp David foi respeitado por Israel e pelo Egito. Então a pergunta é o seguinte, Lara, o que foi mais importante que ocorreu na década de 1970? Então você vai grifar na segunda linha, o acordo de Camp David entre Egito e Israel. Grifando, esse acordo estabeleceu a devolução da península do Sinai ao Egito e o reconhecimento do Estado de Israel por parte do Egito. Então, nessa reunião que teve em 1970, nós tivemos esse acordo Camp David, no qual foi estipulado na década de 1970, principalmente em 1978, no qual esse Camp David estava formulando o acordo de paz entre Egito e Israel, no qual a devolução da Península Sinai, lembra da Península Sinai que vocês já estudaram na Bíblia? A Península Sinai foi aonde foi entregue para o povo de Israel, que foram para lá e para cá vagueando até chegar à Terra Prometida, né? E o reconhecimento dos egípcios com relação à formação do Estado de Israel. A próxima pergunta, número 13, diz o seguinte: década de 1990, o que ocorreu de importante nesse espaço? Então acompanhe comigo lá na leitura, diz assim: na década de 1990, por iniciativa diplomática da Noruega e de outros países israelenses e palestinos realizaram importantes encontros para negociar a paz. Então grife lá, negociação da paz, outra vez, entre quem? Israel e palestinos. Em 1993, representada por Rabin e a Palestina, representada por Yasser Arafat, assinaram um acordo no qual Israel devolvia aos palestinos o quê? A faixa de Gaza e a cidade de Jericó. E depois os outros acordos foram assinados em maio de 1994, né? Camp David e assim por diante. E
em setembro de 1995, foram devolvidas aos palestinos outras áreas ocupadas nesse processo da Guerra dos 6 Dias. Então, relacionado qual fato marcante que ocorreu na década de 1990, então você vai colocar lá, outra vez, negociação da paz. Aí o que acontece? Entre Israel e Palestina. E no finalzinho da página 181 da primeira coluna do parágrafo está escrito década de 1990, você coloca lá, Israel, né, devolvia aos palestinos a faixa de Gaza e a cidade de Jericó. Então, a partir de 1990, a cidade de Jericó não pertence mais a Israel, e sim para o mundo palestino. E até hoje é controlado pelo mundo palestino a cidade de Jericó. Continuando, essa cidade de Jericó é a mesma cidade que foi no tempo de Jesus Cristo. Na década de agora na década de 2000, o que ocorreu de importante nesse processo? Então você pode grifar lá na página 181, diz assim, década de 2000, uma nova proposta de paz aconteceu em 2000, também em Camp David. Você grifou isso, né? E esse acordo, logicamente, que foi um processo muito difícil entre os palestinos e Israel. Agora, lá na página número 182, terminando lá na página 182, na primeira coluna, o último parágrafo, se tem lá, a faixa de Gaza foi parcialmente destruída por Israel em 2008. E atualmente o grupo chamado Hamas controla essa região ocupada pelo palestino. Então, qual foi o fator mais importante da década de 2000? Foi feito lá no Camp David, relacionado à faixa de Gaza. Então lá você vai colocar qual o fato marcante? Foi a negociação de paz, principalmente na faixa de Gaza, ok? Lá na página 182. A próxima pergunta é número 15. A década de 2010, o que ocorreu de importante nesse período? Então você tem lá na página 182, que diz assim, na segunda coluna, primeiro parágrafo. A ONU reconheceu a Palestina em 2012 como um Estado observador e não membro. Quando não é membro, por exemplo, Palestina pode participar das atividades da ONU, mas não pode votar. Por isso que ele só observa as reuniões. E quando é membro, aí sim pode ocorrer as votações. Mais de 130 países reconhecem essa soberania do Estado de Palestina. Ou seja, qual a resposta dessa questão? Qual foi o fato marcante? É o que? O reconhecimento da Palestina em 2012 como um Estado, né, palestino, como um determinado país. Ok? Então, nessa aula de hoje, nós colocamos 15 perguntas para você e aí grifamos com você no texto do seu livro. E aí você teve esse próprio acontecimento acompanhando o mesmo. Próximo assunto, nós vamos falar da página 182 a 184 sobre a guerra e paz do Iraque. Você viu que no início do capítulo nós só falamos questões religiosas e filosóficas. Agora, a segunda parte do livro, nós estamos só falando em guerras e mais guerras. Primeira parte que nós falamos hoje foi sobre o quê? Sobre Israel e Palestina. Finalizando que em 2012 a ONU reconhece a Palestina como sendo uma terra localizada, proporcionada para os seus devidos territórios. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a guerra que existe, né, até o presente momento, essa guerra que ocorre lá no Iraque. Ok? Agora eu quero falar para vocês. As atividades avaliativas, eu estou falando desde agora
para não ocorrer o problema de pessoas chegarem no final do bimestre e falarem assim, eu não sabia de nada, não sei o que está acontecendo, porque eu não assisti vídeo, não vi os roteiros que está na plataforma da Class e eu quero finalizar o ano com nota 10. Então, já estou colocando para vocês. Quais são a atividade do capítulo 9? Nós não iremos cobrar como avaliação. Então, esse capítulo 9 eu irei explicar e depois essa atividade nós iremos fazer, mas não como validade para a AV1 do mês de outubro. Então, eu já estou colocando desde hoje para você já poder antecipar. Quais são as páginas? As páginas pode observar lá. Página 201, página 202, página 205, página 209 e página 210. Ou seja, são 5 páginas. Para ninguém falar assim, não consigo tirar foto e mandar no seu, na plataforma de Class, porque a plataforma Class tem um mínimo de páginas. Então aqui tem 5 páginas para você fazer. Quais são as datas? Olha só, turma 9.1 é dia 26 de 10. No calendário 26 de 10 é segunda-feira. Turma 9.2 e 9.3 é no dia 27, no dia 27 de outubro, uma terça-feira. E a data que ela vai ficar aberta desde o dia 26 ou 27 e fica até o dia 30 de 10. Depois do 30 de 10, ela fecha e aí nós não aceitamos mais essas atividades. Já tire foto desse processo aqui para que você já vai fazendo o capítulo 10 essas páginas. E quando for essa data aqui, você vai postar nessa data. Não pode postar antes, porque depois não vejo essas atividades, tá? Ok? Muito obrigado pela sua cooperação, pela sua participação. Que Deus possa abençoar você ricamente. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno 9.1, 9.2 e 9.3. Que a tua presença, o teu amor, o teu carinho esteja também com seus familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E aí, como falei para vocês, dia 26 de outubro, capítulo 10. 27 de outubro para a turma 9.2. E 27 de outubro para a turma 9.3, capítulo 10. Dia 26 de outubro, capítulo 10, para a turma 9.1. 27 de outubro, 9.2, turma 9.2. E 27 de outubro, turma 9.3, capítulo 10. Essa é a avaliação desse período. Muito obrigado, que Deus possa abençoar. Até o próximo encontro. Obrigado pela sua atenção. Curta lá os vídeos que nós estamos fazendo com você. Tem muita gente da turma 9.1, 9.2 e 9.3 já se inscreveram no meu canal. Sempre estão colocando alguma palavra de agradecimento, incentivando para que esses vídeos possam ocorrer e agradecendo pelas aulas que estão tendo através do vídeo. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e até o próximo encontro. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Fui.